Oi, eu sou a Belle. E eu sou a Bia. Estamos começando mais um episódio do Pod Café. Então já pega sua bíblia, seu café e vem aqui curtir com a gente. Aproveita e já dá uma curtida nesse vídeo para ajudar a gente bastante. E compartilha também no seu grupo da igreja, com as pessoas que você gosta. E é isso. Com aquele amiguinho que você acha que precisa ouvir. Porque hoje o assunto, além de lindo, é emocionante e importantíssimo. Sim. É o que faz a gente se manter aqui nessa longa caminhada com Cristo. É o nosso combustível, né? Com certeza. O assunto hoje é... O amor. O amor, gente. Não tem coisa melhor. Nada melhor que o amor. Então vamos lá? Mas vamos começar com o que é o amor segundo os homens. Isso, né? O amor segundo os homens, você fala em relação assim ou amor amplo? Hoje, assim, a definição de amor para todos. O amor é uma afeição por uma outra pessoa. Eu acho que é assim. Se identificar ali, gostar da pessoa. Isso, não sei. Eu fui pesquisar, eu sempre, né, no Google. Então eu pesquisei no Google, então é isso, exatamente o que você falou, é uma forte afeição sobre uma pessoa, nascida por laços consanguíneos ou de relações sociais, ou seja, amigos, né, ou se não seu parceiro também. E além de tudo, o Google também define como uma atração baseada no desejo sexual. Isso aí é um amor entre Entre o homem e a mulher. Isso. Ou, entre o homem e a mulher. Mas a gente não veio falar sobre esse tipo de amor hoje. Então hoje a gente quis mostrar o amor segundo os humanos, para que a gente pudesse, então, mostrar a diferença entre amor, o que a gente tem de ideia de amor e o que é amor perante a Bíblia, perante a Deus e perante aí ao nosso mundo espiritual. Então, de acordo com a Bíblia, o que é o amor? O amor segundo a Bíblia tem um nome, tá? Nome, endereço. Vamos lá. Tem Três nomes. Deus, eu acho que define essa significado de amor. Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu acho que, assim, na Bíblia, todo esse conjunto da Trindade, eles nos revela junto o amor, né? Sim. E que nem a gente tinha falado já. A gente fala direto na igreja sobre o amor, os tipos de amor. E o amor ágape é o amor que Deus tem com a gente, Isso, né? Que é o amor definido por Deus. Que não é um amor comum. É um amor ali que se dá. É um amor, assim, que não se cansa. Ele tá ali o tempo todo. É um amor, assim, que tá ali constante com você. E não importa se você errou, se você fez aquilo que machucou, mas é um amor constante. Um amor que não tem fim. Incondicional, né? Isso. O amor de Deus, ele é diferente. Então, a gente já tem uma diferença enorme do nosso entendimento de amor e o que é o amor de verdade. Como a Bia falou, o amor, ele é Deus. Deus é o amor. Isso daí, eu acho que de todas as características de Deus, que a gente já falou que vai fazer um episódio sobre isso, mas de todas as características de Deus, o amor, ele é a essência. Eu acho que é a principal característica de Deus, que é o amor. Por tanto amar, por tanto nos querer, foi que ele fez tudo, né? Inclusive a criação. Sim. E você vê que é desde o começo lá, desde Gênesis, que a gente vê que ele já amava a gente sem nem mesmo ter feito, né? Sim, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Ele olhava pra gente e falava, aqui está o que é muito bom, né? Então... Oi, pode falar. Eu tinha separado aqui um versículo que fala sobre o que é o amor em 1 João 4:8. Que fala assim... Espera que eu coloquei no errado. Tá certo, é lá mesmo, mas só tem que achar. 1 João 4:8, que fala assim: Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, João fala especificamente, né, que quem é o amor.
Um É Deus. muito lindo. E eu peguei esse versículo, essa parte também, sabia? Mas eu peguei ela toda. Porque essa parte, 1 João 4, do 7 ao 15, sei lá. Deus é Não, amor. até o 21, ele tá falando. O título é esse, né? Deus é amor. E ele fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Sim. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, que foi o que você falou. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em outras versões, em outras linguagens, fala assim, nisso consiste o amor, não que nós o amemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Sim. Então a gente só pode amar Ele porque Ele amou primeiro, né? Sim. Porque esse sentimento ele vem dele, né? É que nem quando a gente fala, quando eu encontrei a Deus. Não, quando Deus te encontrou, né? Quando o amor dele alcançou você. Porque ele nos escolheu primeiro, ele nos fez primeiro. E ele nos fez pra isso, pra amar ele. Mas enquanto a gente tá na caminhada ali, não conheceu ele ainda. E ele vem e nos encontra e nos resgata. Isso é lindo, né? E a gente volta lá pra Efésios 1:4, né? Que desde antes da formação do mundo, ele nos escolheu, ele nos amou. Tem várias versões, várias linguagens, mas todas se baseiam na mesma palavra, amor. Uma coisa que eu tinha separado aqui também é que não tem como falar do amor de Deus sem falar do que éramos ou do que Jesus foi na nossa vida. Porque antes, Deus criou todo mundo, criou a criação para ter uma comunhão com Ele, para ter ali um relacionamento por amor. Sim. Porque Ele queria que o ser humano reconhecesse Ele, queria ter uma comunhão com o ser humano. E Ele fez o ser humano, Ele amou tanto o ser humano que Ele fez diversas outras criações, mas Ele fez o ser humano a imagem e semelhança dele. Sim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Totalmente. Sabe? Muito lindo E isso. o ser humano, ele destruiu a comunhão com Deus. E aí nós tornamos o quê? Inimigos, escravos. Lá em Romanos 6:20 vai falar que nós éramos escravos. Sim. Em Colossenses 1:21 fala que éramos inimigos e estranhos. Olha que loucura isso, né? Isso, até o dia que o nosso Salvador veio. Até o dia que um ser humano ali, divino, decidiu. Não foi por vontade própria. Ele decidiu e falou, eu vou pagar o preço por essas pessoas. Porque daí já não somos mais escravos, né? Fomos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Fomos chamados de filhos. Tem um versículo que fala isso, não tem? Eu tinha separado ele, só que eu não lembro agora qual é. O que eu separei foi João 1, que era no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ou seja, Jesus estava ali o tempo inteiro. Sim. Então ele estava ali com o Pai, mas ele desceu e aqui se fez carne, se fez verbo, o verbo se fez carne para pagar esse preço por nós, né? E tem uma coisa que você falou agora, que ele se desfez dele mesmo, né? É um amor tão grande, tão lindo, é um amor tão indescritível que você pensa assim, em todas, e não tô falando mal, mas em todas as outras religiões, em todas as outras crenças, assim, existe um Deus, com letra minúscula, e que... É difícil falar isso, né? E que além disso, você não vê a história dele sendo uma pessoa que se desfez da sua glória para salvar. O nosso Deus, ele é o único que se desfez. De sua glória. Entendeu? E lá em 2 Coríntios 8:9 fala exatamente isso. Deixa eu achar aqui, que eu acho que tá aqui marcadinho. É lindo isso, cara. Aqui, ó, 2 Coríntios 8:9. Jesus, é difícil abrir minha Bíblia. Muita coisa marcada.
Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso. Isso é lindo, isso é amor demais, né? É você largar tudo que você tinha. Porque Jesus estava ali no céu, vivendo a paz e graça dele, mas por amar a gente desde o início, ele aceitou o plano de Deus de ser o único que podia fazer isso. Ele veio, se fez pobre, e não pobre de dinheiro, pobre porque olha que graça, ele é Jesus, ele era Deus. Até uma frase que o Douglas Gonçalves fala muito. Douglas Gonçalves, assim, ele fala muito que é quando Jesus estava ali na cruz, ele gritou assim: meu pai, por que me abandonastes? Para que nós possamos gritar Abba, Pai. Sim. Nosso Pai agora, sabe? Ele ali, ele se sentiu na cruz ali uma coisa que eu acho que ele nunca tinha sentido na vida dele, que ele teve que clamar pelo pai dele, um pai que estava com ele o tempo inteiro. E ele falou: por que me abandonastes? E agora, quando o véu se rasgou, nós fomos feitos filhos. Sim. Então foi um sacrifício de um homem que tornou uma geração, uma humanidade, filhos de Deus. Eu acho que não tem amor no mundo que fale sobre isso. Não tem ninguém no mundo. Outros que faria deuses. Isso. Ninguém. Nenhum. É fora do comum do amor que a gente conhece. O amor que a gente conhece entre pessoas não chega perto. Nem um pouco. É por isso que a gente não é suprido, né, por outros amores. Por isso que a gente passa uma vida buscando algo que às vezes muita gente não achou. E até tem um cara que morreu e falou, tentando... Eu não descobri a verdade, alguma coisa assim, eu não lembro agora. É Buda. Buda, não é? Que ele eu acho que ele... ficou lá no Nirvana tentando buscar chegar ao Nirvana. É alguma coisa assim, não é? Eu acho que é isso mesmo. Eu sei que era alguma coisa assim. Eu fiz um trabalho sobre isso, eu acho que é isso mesmo. E ele falou, e na tumba dele tá escrito isso, não é isso? Porque não sei, ele escreveu isso. A verdade tá aqui. Entendeu? E o amor pleno, o amor que satisfaz, o amor que eleva todo o nosso conhecimento de amor, é esse, né? É Deus, é Jesus. E hoje eu tava vendo um filme daquele cara que ele não acredita em Deus, mas a mulher dele se converte. E aí ele tenta provar que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus não era real. Então ele faz de tudo, só que aí ele acaba se convertendo. Porque... Não é o Quarto de Guerra não, né? Não, eu esqueci o nome dele. Mas eu vou pesquisar, depois eu vou te falar. Mas Coloca assim, aí também pro pessoal assistir. quem souber o nome já pode colocar no comentário. Mas eu coloco depois se eu achar. Mas ele vai se convertendo porque ele vai lendo a Bíblia, né? Olha. E ele pesquisa, ele é jornalista, então ele faz pesquisa com médico, faz pesquisa com isso. E até os médicos falam que era impossível Jesus só ter desmaiado, entendeu? Jesus realmente morreu e ressuscitou. É fato, né? Então, isso é um fato, né? Não tem como duvidar disso. E aí ele vai atrás, e aí ele vai falar com o padre, eu acho que era padre, na hora lá, ele vai fazer a pesquisa com o padre, e o padre fala assim, e ele pergunta pro padre assim, mas por que esse cara, um cara, ia morrer por nada? Se ele era filho de Deus, por que ele não se salvou? Entendeu? Ele falava assim, por que ele não usou o poder? Entendeu? Tipo, poder pra se salvar da morte física, entendeu? Sim, porque era a missão. Entendeu? E aí o padre foi e falou, isso tudo só consiste em uma palavra. Aí ele, qual? Aí ele, o amor. E na hora que eu vi isso, eu falei assim, caraca, a gente vai gravar sobre isso hoje, e eu tô vendo um filme sobre isso hoje, obrigada pela confirmação, Senhor. Mas é lindo isso, o amor é um amor que se sacrifica em função de outros. E não é função só do que ama ele. Não, ele fez isso para todos. Tanto que ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas ele tava ali com o seu próprio povo, sabe? Sim. O tempo inteiro. E era um amor orando por eles. E era um amor que não se enfurecia. Assim, ele falava a verdade, exortava sim, porque era a personalidade dele, é a personalidade dele. Mas ele veio por esse povo, mesmo o povo negando, mesmo o povo... Até hoje, gente vê que o pessoal nega ele e fala coisas absurdas sobre ele. E ele veio pra isso. Ele veio até pra isso. Até pra essas pessoas que não querem. Sim. Isso é lindo, isso né? É graça, é amor. Agora me diz, quem tem amor assim? Não tem. E é até legal a gente falar sobre isso, porque foi a missão de Jesus. Jesus veio pra isso, né?
A missão dele era se dar por nós. E lá em João também, 10:14, fala assim, Jesus falando, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ai, é lindo isso. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Isso é lindo demais. Isso daqui é graça demais. Você para assim, você lê. Ele fala, eu espontaneamente a dou. Ninguém tira. Ou seja, até os caras lá que foram pra matar ele, até o povo inteiro gritando, na verdade não forçou a morte dele. Ele nunca falou não. E ele venceu a morte, né? Ele tava lá. Ele falou, eu vou dar a minha vida pra vocês, porque eu quero que vocês se salvem. E se a gente for vendo, a gente tá falando do amor de Deus. Desde o princípio, o amor de Deus, ele é maior do que a ira, é maior do que a decepção dele. Porque se a gente for ver lá em Gênesis, vamos lá que vamos ler melhor. Lá em Gênesis 3, quando o Adão e Eva cometem o primeiro pecado, e aí eles caem, tudo. E a gente tá fazendo discipulado agora, tá em Gênesis, né? E eu lendo isso, eu até mandei pras meninas, que lá em 3:21, né? Ele, antes disso, um pouquinho antes, ele fala tudo que vai acontecer por conta do pecado. Mas o pecado deu a Adão e a Eva uma vergonha, né? Porque eles estavam nus. E olha o cuidado e o amor de Deus e o perdão de Deus, como foi rápido. Que no 3:1 eles estavam ali pecando. No 3:15 Deus ali fala o que aconteceu por conta do pecado, que a maldição entrou na terra. Sim. E aí do 15 ao 21 Deus já perdoou, e Deus, além de perdoar, fez vestimentas de peles para eles. Deus podia ter deixado eles se virarem sozinhos. Mas ele amou tanto, né? Que fez esse cuidado. O cuidado de simplesmente proteger eles de um frio, proteger eles da vergonha que eles estavam sentindo. Ou seja, Deus, com o seu amor, ele tira a gente da vergonha Aqui a gente que nós mesmos nos colocamos. Isso. A gente vê duas características de Deus, né? Porque a gente sabe que o pecado, ele tem uma consequência. O pecado traz uma consequência. Então Deus já falou ali pra ele a consequência que ia ter. Sim. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Sim. E logo depois a gente vê um Deus de amor. Ele é justo e amor. Eu separei um negócio em 1 Coríntios 13. Esse daqui é batata, né? Todo cristão sabe e carrega isso daqui, principalmente para casamento. Quem foi em casamento sabe esse capítulo inteiro. Mas fala das características do amor que nós deveríamos ter. Mas, como a gente sabe, o amor é Deus. Então, olha que legal que ele fala, ó. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E quem é o amor? Deus. Ou seja, o amor dele não acaba. Nunca. Ele tudo crê, ele tudo sofre. E se a gente for vendo a história, que isso daqui é depois de Jesus. Jesus tudo sofreu por nós. Tudo creu, tudo suportou. E ele espera pela gente. Ele tá esperando. Já se passaram quantos anos de terra, quantos anos de pessoas vivendo aí, conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer a Deus e rejeitando ele. E ele continua esperando pela gente. Ele espera pela gente. Isso é uma frase tão... Parece ser simples. Mas pensa, você é brasileiro, que não gosta... Ama uma fila. Cara, é um saco você parar na frente de um lugar e você ficar esperando a pessoa que você ia encontrar. É um saco, você perde a paciência e você não quer estar ali. Às vezes você vai embora, tem gente que vai embora, não espera. Agora pensa o Senhor que está esperando há mais de 2000 anos pela gente, há mais de 2000 anos. Porque 2022 anos é depois de Cristo.
Ele tá esperando a gente desde o início, desde antes da formação da Terra. Olha que lindo isso. Por mais que ele seja atemporal, ele tá vivendo no tempo dele. Olha a paciência que ele teve com a gente. E tem todos os dias, né? E tem todos os dias, cara. É lindo isso daqui. É benigno. É muito legal isso daqui. O amor é paciente, é benigno. É o Senhor. São características de Deus. Dá pra ver que o amor é Deus, porque quando ele fala isso daqui do amor, já dá pra ver. É Deus puro. E o tempo todo, né? Tipo, que nem a gente também tá tendo um estudo que tá falando sobre Êxodo. O tempo todo Deus ali suprindo o povo, dando comida do céu pro povo que tava reclamando. Sim. Tava reclamando sobre o que ele tava fazendo e Deus tava lá suprindo, dando pra aquele povo, sabe? Amor, gente, amor. Esse amor de Deus é de Gênesis e Apocalipse. É tipo assim, pega a Bíblia, eu resumiria em amor. Em amor. Porque... Totalmente. Que a Bíblia fala sobre isso, né? Jesus é muito lindo desde o começo ao final da Bíblia, porque ele tá presente em tudo. E quando a gente vê lá no começo, isso é lindo. Lá em João, você leu. Você leu em João uma coisa que eu peguei desde a primeira vez que eu li, que foi, eu acho que eu até comentei em um dos podcasts, que eu falei assim, eu nunca entendi o porquê que Jesus tinha que morrer na cruz, né? E todo mundo fala, é por amor, mas eu ia falar, cara, o que adiantou ele morrer, sabe? E eu entendi que o sangue dele, hoje, né, hoje em dia eu entendo que ele caiu. Eu acho que eu falei sobre isso aqui, não falei? Não sei. Mas se eu não falei, vou falar de novo. Então, aqui no 3, ó, fala assim, João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele tá falando de Jesus aqui. O verbo era Jesus, então o verbo era a palavra. E aí a palavra se fez carne. Mas antes, lá, no início, era Jesus. É como se Jesus fosse uma ferramenta que Deus usou pra fazer o mundo. Ele tava ali o tempo todo. Quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem. Era ele. Nossa. Ele tava ali. Só que eu falo assim, ó, pensa, se Jesus é a base de todas as coisas, quer dizer que uma célula dele tá em cada árvore, tá em cada pessoa, tá no vento que passa. Ele é tudo. Tudo em todos. Tudo em todos. Isso só fez sentido pra mim quando eu li isso com muita atenção, que eu falei assim, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aí foi onde eu tive a revelação de que ele teve que morrer porque tudo foi feito através dele. Sim. E como foi tudo feito através dele, ele tinha que resetar, tinha que reiniciar. Tudo ali que Deus fez lá na criação, tudo foi feito por intermédio dele. Então ele veio, morreu por nós e o seu sangue foi o que lavou tudo. E agora estamos aqui vivendo uma vida debaixo da graça, onde não temos mais que suportar a cruz. Tudo por conta de um Salvador, de um amor. Que ele deixou o nosso fardo suave. Leve. Jugo leve. E pra quem tem curiosidade, lá em Gênesis 3:15... É onde você leu também. Foi. Onde fala sobre onde aparece Jesus, assim, primeiro. Que fala assim, ó, sua descendência e descendência. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e os descendentes dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tá falando de Jesus, né? Aqui, essa primeira partezinha da Bíblia fala sobre ele. Até anotei aqui a primeira profecia sobre o Redentor. É legal, porque eu tenho essas curiosidades. Eu não sei se quem tá ouvindo também tem. Caraca, eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque eu sempre coloquei aqui como se fosse a cobra mesmo, né? Tipo, a mulher pisaria na cabeça da cobra e a cobra feriria o calcanhar. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas realmente feriram mesmo, né? A cabeça do Senhor, o calcanhar, tudo. Que loucura! Muito doido. Muito legal. Mas, gente, é isso. Deus, ele é tudo, né? Tudo. Eu acho lindo. Que foi muito amor desde o princípio, quando ele olha pra gente e fala, isso que eu fiz é bom. O jeito que ele queria ter uma comunhão com a gente de perto.
Ele criou e sempre teve um cuidado enorme conosco. O cuidado do Senhor pra gente é lindo, porque ele olha primeiro pro homem, ele só cria o homem. E ele fala assim, é ruim que o homem esteja só. Ele pensa, entendeu? Tudo, né? Ele olhou assim e falou assim, eu não quero que ele esteja sozinho. Nunca foi a minha... Ele já sabia da nossa necessidade de ter algo visível pra estar perto. E ele supriu tudo ali, né? Deu onde repousar a cabeça, o que comer. Tudo, as criações ali pro homem em si, dominar as criações. Isso. A companhia do homem. Pensou em tudo. Pensou em tudo. Ele deu pra gente tanta coisa e a gente queria mais, sabe? E vinha toda vez, na viração do sol, pra conversar com o homem todos os dias. Isso você que é um relacionamento, né? Esse é o amor de Deus para com a gente. Ele quer um relacionamento conosco, tá ali pertinho, conversando, achando. Rindo com a gente. As pessoas acham que o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser algo só de. Tá ali, ó, dia e noite, assim. E não, ele quer relacionamento de viver a vida com a gente, né? Rir com a gente das coisas que a gente faz ou fez, e conversar e aconselhar, é isso que ele quer. Jesus até fala na Bíblia, né? Eu chamo vocês de amigos. E é isso que ele quer ser nosso amigo. Ele quer ser nosso ali, conversar com a gente todos os dias. E a gente deixa isso aí muito difícil, né? Conversa com o Senhor é uma conversa simples, é uma conversa ali. Tô aqui sentada, tô pensando no Senhor, conversando com ele aqui. E é isso. É isso. Acho lindo isso. Essa amizade que ele quer ter conosco, nessa relação pai e filho. A gente falou isso também em Chamados a Ser Filhos. Falamos que era o amor dele que nos fez filhos, né? E é esse relacionamento, é esse amor que a gente quer que todos entendam, que nós entendamos também. Porque não é todo dia que a gente acorda e entende que nós somos amados. Isso. Por um amor tão grande, né? E é fácil a gente esquecer, né, gente? A gente até falou, às vezes a gente banaliza o sacrifício de Jesus. Sim. Mas não é só Jesus morreu, sabe? Jesus deu a vida para que eu tenha vida. Sim. Ele simplesmente largou tudo mesmo, igual a gente leu. Ele se fez pobre para nos fazer ricos, porque ele trouxe a gente a ser co-herdeiro dele. Rico do em reino Jesus, do rico céu. em Deus, né? Rico eterno, né? Isso. Eternamente, não aqui na Terra. Eu acho assim que a gente tem até que esquecer um pouco essa ideia. E eu falo, eu sendo uma pessoa que estou louca pra ser rica, pra poder viajar. Louca pra ser rica. Eu falo, ai Senhor, se for da tua vontade. Ai, eu queria. Eu vou viajar de avião. Sabe? Mas a gente tem que esquecer um pouquinho essa ideia do material e focar nos tesouros eternos, né? Que quantas vezes a gente não tava super bem, talvez financeiramente, talvez na vida tá trabalhando, tá conseguindo pagar as contas, tem um namorado, tem a família perto, mas alguma coisa faltava. Quantas vezes isso já não te aconteceu? Você tinha tudo que você queria, mas alguma coisa tava faltando. Isso. E essa coisa, ela tem nome. Um nome lindo. Eu tava escutando um podcast esses dias, que também do Jesus Cop, e era com a mulher dele, com a Val. Aí ela falou assim, que nós temos essa frase é de outra pessoa, e ela falou assim, nós temos um buraco no peito do tamanho de Deus. E cara, quando eu escutei sobre isso, me remeteu a tanta coisa que eu já tinha passado, o tamanho tão grande do buraco que eu tinha no peito, e eu entendi que o buraco que eu tinha no peito era do tamanho de Deus e que nada na vida ia suprir aquele buraco, a não ser Deus. Falei, olha que lindo, eu escutei isso aí e resumiu o que eu sentia. Porque é verdade, né? A gente passa a vida buscando suprir isso. Sim. Quantas vezes a gente já não fez algo errado ou já não tentou se suprir de outras maneiras e não conseguiu também, e só te distraía e te fazia se sentir mal. E aí quando você vê Deus pela primeira vez, quando você olha pra ele e sente aquele abraço que ele te dá, você fala, caraca, era isso que eu precisava. E é tão louco que quando você reconhece isso de verdade, você não consegue sair disso.
Você tem um medo de sair disso. Uma das frases que eu e a Bia mais falamos uma pra outra no carro era: que medo. Que medo de voltar. Que voltar medo pro de Egito. que medo de voltar pro Egito. E aí as pessoas às vezes olham e falam: ai, mas por que você tá com medo? Mas é um medo porque a gente vive numa situação constante humana onde a carne quer gritar mais alto que o espírito. A gente sempre tem que estar voltando, né? E querendo ou não, o amor de Deus, ele é tudo isso, ele é palpável, sim, mas ele não é visível. A gente não vê na matéria, né? A gente vê, a gente sente, a gente vive nele, a gente escolhe viver nele também, mas não é algo que a gente vê fisicamente. A gente vê o cuidado, né? É. A gente vê, às vezes, certas atitudes ou coisas que o Senhor nos dá ou faz, a misericórdia, mas tá aqui. Aqui hoje tá o fundo santo. Ah, que glória a Deus por isso. Pelo menos é porque ele vive, glória a Deus. Mas eu tava falando, desculpa, é que eu me distraí com a musiquinha. Ai, eu amo essa hino, eu amo esse hino. Mas eu pensei. A gente é Olha, aleatório, assim. eu sei que a minha vida Minha vida está nas mãos do meu Senhor, não é isso? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E ele vive dentro de Ele mim e vive. você. Amém, glória a Deus. Ainda dentro do assunto também. Amém. Não, mas é isso, né? O amor de Deus, ele é lindo desse jeito. Nossa. Ele transforma a nossa vida. E esse temor, que eu acho que não é nem medo a palavra, esse temor de voltar, ele faz parte de você reconhecer que você é amado por Isso. Deus. E a gente olha pra isso e a gente não se orgulha do que fez, a gente se arrepende e fala, não quero ser mais isso aqui ficou pra trás, sabe? Sim. Então já foi. E a gente já falou sobre arrependimento, tá então, aí. por favor. Então Senhor, renova a minha mente todos os dias pra que eu não venha a ser isso de novo. E o amor dele nos alcança. E nos transforma. E ele não permite que a gente volte. Durante esse tempo aí, ó, são 1 ano e meio, teve um momento muito específico que eu saí do amor de Deus. Não porque eu quis, foi uma coisa bem... sabe, as más conversações levam a más corrompem os bons costumes. Foi bem isso mesmo. Alô, pastora, pregação de domingo. Mas a gente tá brincando que foi realmente essa. E pra você ver como é fácil, como isso que a gente falava era muito real, esse temor. Porque enquanto a gente tava ali, no temor, ligadinho, falando que medo de sair daqui, a gente não saía porque a gente tava ligado em tudo que tava acontecendo. Só que no momento que eu relaxei, que eu tava achando que tava tudo bem, Isso. e aí as más conversações corrompem bons costumes, eu fui levando uma coisa, que foi levando a outra, que foi levando a outra. Quando eu vi, eu falei, Jesus, eu não tava lá agora. Eu não tava ali andando certinho agora, nesse momento. O que aconteceu? Mas aí o amor de Deus me fez acordar novamente. O amor de Deus não deixa que a gente saia de dentro desse aprisco, né? O amor de Deus, ele vem assim e fala, ei, isso daqui não é o que eu tenho pra tu. Sim. Volta pra cá, por favor. E isso é lindo, porque quantas vezes eu não orei antes falando, Senhor, não me permite sair daqui. Sim. E não é ficar olhando pra trás, só tipo, você esqueceu do que o Cristo fez por você. Mas não é esse olhar que a gente fala assim, é um olhar de reconhecimento de onde Deus nos tirou, sabe? E eu acho importante a gente ter isso às vezes, pra gente reconhecer o quanto nós fomos perdoados. E eu lembro que no começo, quando eu tava começando a ir pra igreja, eu tava escutando muito um louvor do Alessandro que falava assim, quem muito foi perdoado, muito ama. E aquilo sempre, tipo assim, adentrava no meu coração de um jeito. E depois eu achei esse versículo na Bíblia e fui meditando sobre ele. E tipo, gente, quanta besteira que eu já fiz na vida. E quando você sente que o amor de Deus supriu todas essas coisas e você, tipo assim, não tem outra coisa pra você fazer a não ser amar a Ele. Então, quem muito foi perdoado, muito ama. E eu amo o Senhor porque o Senhor perdoou tudo isso. Porque o Senhor veio sobre as minhas sujeiras,
sobre todas elas. O Senhor não teve vergonha de nenhuma sujeira que eu fiz. Ele não se assustou com nada que eu fiz. E Ele adentrou sobre essas sujeiras e me limpou. E eu não merecia isso. Sim. Eu não merecia todo esse cuidado e amor. Por isso eu muito amo Ele. Por isso que todos os dias da minha vida eu amo muito Ele. Porque Ele me amou. Eu entendi, tipo, quem muito foi perdoado, muito ama. Esse louvor é lindo, cara. E eu tenho ouvido muito, a Mariana, se assiste, ela vai comentar também, porque eu e ela, o Fábio mandou pra nós duas esse louvor, eu te mandei também. E ele fala sobre isso, né? Que aí é baseado em Efésios 3. E Efésios é meu livro, né? Não tem jeito. A gente não tem um episódio aqui que eu não tenha falado de Efésios. E Efésios 3 fala sobre o amor, a profundidade e a largura do amor de Deus, né? Para que entendais... Não é isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Efésios 3... Deixa eu achar. Esse negócio tá pegando fogo. Aqui do lado é só assim mesmo. Caraca, cadê? Para que a igreja multiforme, papapá, não. Manifestado conforme a mim. Caramba, gente. Eu nunca acho, né? Sempre tem um negocinho que fica mais difícil. Você quer achar da hora? Aqui. Ai, eu marquei, eu tava procurando, gente. Que aí fala assim, 3:18, Efésios 3:18. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, quando a gente entende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus, a gente entende quem é Deus. E a gente pode ser plenos, né? Para que sejais tomados. A gente é tomado pela plenitude. E aí tem um outro versículo que eu não lembro onde tá. Mas que fala assim que quando vier o que é perfeito. Eu acho que é lá em 1 Coríntios 13 mesmo. Que aí fala que quando vier o que é perfeito... Aqui, ó. 1 Coríntios 13:10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando a gente vai entender o amor de Deus aqui aos poucos. Sim. A gente vai conhecer o amor dele aos poucos. Mas quando vier o que é perfeito, vai ser a plenitude. Então, por isso que fala que no céu, quando a gente estiver na eternidade com ele, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter tristeza, não vai ter... Porque a gente não vai estar sempre buscando algo. A gente vai ser completo. Sim, e é muito doido isso, né? Porque por mais que a gente já tenha uma revelação do amor de Deus, ainda não é tudo. Não é nem o dedo mindinho do pé dele. E isso já aquece nosso coração, mas não é nem metade. Sim. Eu acho que a nossa oração todos os dias tem que ser Senhor, me dá um entendimento novo do que é o teu amor. Isso. Porque como eu disse no começo, eu acho que é o amor de Deus que nos faz permanecer. Porque é amando Ele que a gente obedece, é amando a Ele que a gente deixa pra trás, a gente renuncia as coisas. Isso. Falamos sobre renúncia também. E é por amor a Ele que a gente prega a palavra dele, porque a gente ama tanto e é tão amado, primeiramente, né? Tão amado, que a gente quer que outras pessoas experimentem desse amor. Sim. Então, se a gente achar isso uma coisa normal e se a gente não se aprofundar mais nisso cada dia, a gente começa a entrar numa rotina. É uma rotina, ai, Deus me ama, amém. E aí, como eu vou pregar esse amor com fé, com profundidade, se eu não tô vivendo esse amor por um completo, se eu não tô buscando saber mais desse amor? Por isso que falam, tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar, tem que ter relacionamento com Deus, porque é tendo relacionamento com uma pessoa que você passa a conhecer mais ela e passa a amar ela por aquilo que você conhece. E Deus, a gente sempre fala isso, Deus, ele não é uma pessoa que quer esconder os segredos celestiais de nós. Ele quer que a gente conheça ele. Ele quer explanar tudo mesmo. A gente sempre fala também, o véu se rasgou, pronto, já foi, ele quer. Ele quer isso. Desde o início, né? E não precisa mais ficar esperando todos os dias, porque ele tá todos os dias disposto, sabe? Eu fico pensando, imagina, na viração do dia, o Senhor descia e caminhava com Adão. Imagina você andar lado a lado ali com o Senhor e o que o Senhor contou e deixou de contar para Adão? Qual será, o que será que
Deus pode ter falado e contado para Adão que a gente hoje não sabe, porque a gente não estava vivendo o que Adão viveu. Mas ele anda ainda. Ele tá com a gente, né? Todo tempo, sabe? Todo lugar. Mas é isso. Ele quer contar as coisas pra gente. Ele quer viver isso. E se isso não é amor, eu não sei o que é. Porque eu falo por mim. A minha busca por alguém hoje, quando eu for casar com alguém, a primeira coisa que eu quero é um amigo. Uma pessoa que vá conversar comigo sobre tudo, todas as coisas. Que vai rir comigo, que não vai ter problema, não vou precisar esconder ou ser algo que eu não sou. E Deus é exatamente essa pessoa pra gente. Ele sabe totalmente quem a gente é. Ele quer conversar com você sobre tudo. Tudo. Ele não quer só uma adoração cega, ele não quer só um louvor, só um hino ou só palavras bonitas. Ele quer o teu tudo. E só quem ama quer o teu tudo. Quem não te ama vai querer só a parte boa. Sim. Não. Jesus é um Jesus que veio pros... Estavam ali lascados. Gente, e a gente tá aqui comparando com um relacionamento, porque é mais fácil, né? Comparar com um relacionamento entre homem e mulher. É mais fácil comparar com o Senhor, assim, que a gente pensa. Falando pela gente, quantas vezes você se relacionou com alguém, de conhecer mesmo, nem precisou chegar em nenhum outro estágio, mas de conhecer, e a pessoa só tava contigo ali quando você tava bem, ou quando você queria... Por interesse também, né? Por interesse. E assim que conseguiu o que queria, ou que não conseguiu o que queria, saiu, foi embora. E essas pessoas não estavam dispostas a estar ali com você o tempo inteiro, né? Se o momento que você tava apertou um pouquinho, essas pessoas já saíam. E aí, Deus não é assim, né? Não. O amor de Deus é diferente. Totalmente. Ou pelo contrário, Ele quer que a gente rasgue as vestes diante dele, sabe? Ele quer que a gente se mostre pra Ele na nossa dor, na nossa felicidade, na nossa angústia, no sucesso. E é isso que Ele quer da gente. Ele quer o tempo inteiro, Ele não quer em partes, né? E muitas vezes a gente quer dar partes pra Ele. O que é louco, né? É pensar que, assim, se Ele já sabe tudo da gente, por que eu vou esconder? Eu só vou dar uma parte, só vou dar a parte boa. Ou só vou dar a parte que eu acho que é boa. Só vou dar a parte que eu quero. Sim. Sendo que eu já me dispus a viver pra Ele, sabe? E mesmo assim, olha como o amor dele é paciente, ele espera a gente. Ele não invade, ele não pega a parte que a gente não tá dando pra ele, sabe? E pensa num ser assim que Deus precisa ter paciência com a gente, porque, meu Deus. Nossa, a gente tem... Eu tava vendo um videozinho... dificulta as coisas. Muito, cara. Eu tava vendo um videozinho do cachorro na igreja. O cachorro tava nitidamente cantando junto com os caras. Ele tava falando... Ele tava cantando junto com o hino. Então, se o cachorro adora a Deus tão mais facilmente que a gente... Eu fico pensando assim, porque tu perde tempo com a gente ainda. Tipo, isso se torna um espelho, né? Porque se Deus ama a gente tão dessa forma, qual é a forma que a gente ama Ele, né? Qual que é a forma que a gente tem que amar a Deus, né? Tá, eu fico me perguntando às vezes, Senhor, eu tô fazendo o suficiente? E nunca vai ser o suficiente. Nunca. Pensa assim, você vai viver sua vida inteira. Hoje em dia a gente pode viver aí uns 85 anos. Tem uma galera aí que, não sei se felizmente, vive um pouquinho mais. De acordo com a Bíblia, até só 125 anos. Ninguém passa mais disso, né? Então, 125 anos, vai, dizendo que você viva tudo. Os 125 anos você nunca vai amar Deus o tanto que Ele te amou. Porque não tem como, não dá. O amor, ele é um mandamento também, né? Que Jesus falou, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, tua alma. E ainda assim não vai ser o suficiente. E é tão louco porque Ele é um Deus repleto de amor, que Ele não deixou só entre a relação eu e Ele, nós e Ele, mas Ele falou depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Ou seja, o amor não se limita só na relação entre eu e Deus, mas se limita também no amor que eu vou ter com o meu próximo, o amor que eu vou transmitir para essa pessoa. Se Deus é tão paciente, tão bondoso, tão amoroso comigo, por que eu vou ser diferente com meu irmão? Né? Por que eu não vou ter esse amor com ele? Que é fácil a gente amar quem a gente gosta, é fácil a gente amar quem tá perto. Agora aquela pessoa que te azucrina o dia inteiro, tem que amar também.
É aquela pessoa que te machucou, te deixou, Isso. ou que te trouxe um trauma. Isso. Aquela pessoa que realmente... Eu fico pensando assim... É tão fácil perdoar alguém que te machucou só emocionalmente. Agora pensa uma pessoa que te machucou realmente, sabe? Em casos de estupro ou algo assim. E você ter que amar. Que, gente, esse é o evangelho. A gente tem que amar essa pessoa também. Mas é difícil pra gente. Porque a gente não é amor. Sim. Nós não somos amor. E a gente tem que entender que aquela pessoa também é o filho de Deus. Sim. Olha, Por mais que ela tenha feito algo horrível. ela... A gente sabe que não existe pecado grande nem pecado pequeno. E nós somos pecadores também. Por mais que seja horrível. Mas a gente não é muito diferente assim, sabe? Perante a Deus, somos iguais. Mesmo Isso. o pecado que a pessoa cometeu é o mesmo que o nosso. Não existe um medidor de pecado. Tudo é pecado. E o amor dele alcança. A gente tem que orar pra que essa pessoa, ela seja alcançada por Deus, né? Sim. Totalmente transformado. Totalmente transformado. E a gente já falou isso no podcast também, eu acho. Mas foi uma discussão até que a gente teve depois de um culto que a gente assistiu, em que o cara falou assim, eu sei que o que eu vou falar agora vai parecer estranho, mas e se a gente, antes do cara cometer alguma coisa, um cara que é pedófilo, se antes dele cometer isso, se ele viesse à igreja e confessasse que estava tendo pensamentos de fazer, quão bom seria se a gente não julgasse ele e ajudasse e orasse por ele para ele mudar aquela situação antes de fazer. É o nosso papel de igreja, né? Esse é o papel da igreja, esse é o papel do amor. Que Deus, se você confessa antes de fazer, se você fala com Deus antes, quando a tentação tá vindo, Ele vai vir e vai falar assim, eu te ajudo, eu te levanto. Tem uma música que é assim, né? Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Antiga, essa é antigona. Mas é isso, né? Ele vai levantar, ele vai te ajudar e ele vai te perdoar e ele vai te transformar, que é o mais importante. E olha o quanto de pecado seria prevenido se pudesse ser feito dessa forma. E tá expondo ali as suas feridas, aquilo de mais sujo que a pessoa tem, mas pra ser tratado, Pra sabe? ser transformado. E eu acho que nosso papel como isso, né? É não escandalizar. É um assunto difícil. Se alguém chegasse pra gente e falasse isso, tu com vontade de matar alguém. Calma, respira. Não é tratar ele como um sujo, sabe? Porque isso aí é carne humana, gente. Sim. E nosso papel é estar aqui. Nós somos maus desde o início. Desde o início. Por isso que eu falo, nós não somos amor. Deus é amor. Deus é amor. Nós fomos feitos a imagem e a semelhança, mas parece que deu uns tilt na hora da gente viver. A gente esqueceu de certas coisas. Então a desobediência não é a imagem e semelhança do Senhor. A matança que começou lá em Caim e Abel não é imagem e semelhança do Senhor. Né? O Senhor, ele é puramente bom, ele é inteiramente bom. E tem uma parte na Bíblia que fala exatamente isso. Que Deus, ele é bom, não existe mal nele. Não existe mal. Essa história de que, mas Deus fez o câncer. Não, o câncer veio com a maldição da terra que não foi Deus que colocou. É isso, o Deus criou nós a imagem e semelhança, mas nós mesmos corrompemos isso, né? A gente deixou com que o mal entrasse no mundo. O mundo não era pra ser do maligno, mas foi porque a gente deixou entrar. Isso é muito pesado. E você pensar que nós fomos a pessoa a convidar o mal pra dentro e Deus, que é totalmente bom, ainda aceitar a gente, mesmo sendo incompatível, Muito doido. é muito doido. É lindo, né? É demais. É muito. A cabeça chega a doer, porque não dá pra entender. Como uma pessoa pode amar tanto, né? Não tem como entender. Eu lembro que você tinha feito uma pergunta, eu vou ver se você tá aí, que era quais são as consequências do amor, né? Tem umas outras perguntas aqui. Vê aí, o que você quiser fazer primeiro, a gente faz. Tá. Eu tinha perguntado aqui, colocado uma pergunta antes. Por que Deus me ama? Por que Deus me ama? Eu também não sei, viu? Peraí que eu tô batendo no negócio. Ai, Jesus, eu não sei. Olha, Deus, obrigada. Por que Deus me ama? A gente não merece, tá? Mas ele ama porque ele é o amor, né? Eu acredito que seja isso, assim. Que a essência dele é amor, né? Ele ama porque ele é o próprio amor. Eu tinha colocado isso aqui, assim, ó. Porque ele é o amor, ele nos criou
e viu que era bom para termos um relacionamento. Tem uma... Êxodo, a gente tá em Êxodo lá no estudo, né? E aí eu acho que lá em Êxodo, quando ele dá os mandamentos, lá em Êxodo 20, eu acho, ele fala assim: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Deus zeloso também, às vezes em outras linguagens, muda para Deus ciumento. Deixa eu ver qual versículo é esse. É 23, 5. Quando Deus fala que ele é um Deus zeloso, eu acredito. Você só é zeloso com aquilo que é teu, né? Normalmente. É difícil você ser zeloso com as coisas dos outros. E, querendo ou não, gente, quando falam assim, todos os caminhos levam a Deus, eu entendo esse ditado popular aí. Que é zeloso também. Eu entendo esse ditado como uma coisa assim, todos os caminhos levam a Deus porque nós viemos dele. Sim. Então a gente vai voltar pra ele, seja pra morar com ele eternamente, seja pra ele julgar a gente de ir pro lugar certo. Cada um ir pro seu lugarzinho, né, que escolheu. Mas ele é ciumento, ele ama a gente porque nós somos dele. Nós sempre fomos dele. Ele fez a gente pra ele. E aquela música que fala assim: fomos criados pra te contemplar, fomos criados pra te desejar, fomos criados para estar com você. É isso. Ele ama a gente porque ele criou a gente pra estar com ele. Sim. Ele queria estar conosco. Ele ama a gente porque nós fomos criados pra contemplar a ele. E parece que isso é um negócio muito... Ai, Deus querendo atenção. Não! Deus criou alguém pra se relacionar com ele. Que privilégio! E que privilégio, porque é uma pessoa tão boa. Uma pessoa que faz tudo pela gente. A gente ter esse privilégio dele querer, a gente quer. Ele quer todos os dias. Mesmo a gente sendo, muitas vezes, ali imperfeitos, né, que somos. Ele quer. Ele nos quer. Ele nos deseja. Isso é lindo demais, isso é demais. Nós fomos criados para isso mesmo. Então, você perguntou, por que Deus me ama? Ele ama porque foi ele que nos criou. Sim. E ele não é amor, ele não fala pra gente amar como amamos a nós mesmos. Ele nos ama como ele ama a ele mesmo, porque somos semelhança. E muito legal que também em Gênesis ele fala assim, que não... Em Gênesis não, em Êxodo. Ele fala que não mateis, não matarás. Só que lá, eu acho que lá quando matou Caim matou Abel, eu acho. Isso, quando Caim matou Abel, ele fala assim, que ele fica bravo, né? Ele acha ruim, porque... Quer ver? Ele fala eu vi alguma coisa assim, eu li esses dias, que quando você mata alguém, é como se você estivesse fazendo aquele pecado pra Deus. Sim. Porque é a imagem e semelhança de Deus, né? Você tá ferindo... Matando a Deus. Querendo matar a Deus, você entendeu? Tá ferindo um filho, né? É muito louco você pensar dessa forma, mas nós somos dele, né? Nós vimos dele. Acho que a gente mudou muito o assunto aqui pra nós. Viemos e voltaremos para ele. É importante lembrar disso. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Sim, não sei se você entendeu. Entendi. Que é muito louco isso, mas é isso. Eu acho que Deus ama a gente porque nós somos dele. Nós fomos criados para ele. E ele quer ter a gente do lado. E que lindo! E obrigada, Senhor, pela oportunidade, porque eu não merecia, não mereço e nunca merecerei. Mas não é por nós, né? E nessa música ela até fala, um amor que não é baseado em mim. Ela fala isso. É baseado nele, porque se nós temos isso de amar, é porque o Senhor nos amou primeiro, né? A gente só pode amar através dele, né? Só por isso. E pra você ver, tipo assim, às vezes muitos amores que a gente teve foram tão falhos, sabe? Sim. Que a forma do ser humano de amar longe do Senhor é falha. Porque o Senhor nos ensina a amar melhor o nosso próximo como amigo, o nosso próximo como um esposo, o nosso próximo como filho, como pai, como mãe,
Pra você ver que o amor dele sai de tudo. Ele nos ensina como amar a todos. Todos. Na Bíblia fala sobre relacionamento entre a mulher e o homem. Fala sobre relacionamento entre pai e filho. Sobre amigos. Sobre amigos. Tudo. Sobre inimigos também. Sim, então, é um amor completo. Ele deixou ali pra gente um manual sobre como amar. Eu amei desse jeito e aqui, ó, libero pra vocês o amor. Sim. É dessa forma que vocês têm que amar o próximo. Né? Então, é lindo. Outra pergunta que eu tinha colocado aqui é: como sei que sou amado? Um minuto, tô pensando. Eu não me preparei pra prova. Ai, Jesus, como eu sei que eu sou amada? Gente, eu ainda tô no processo. Eu acho que é de saber que eu sou amada, sabe? Claro que a gente entende que é amado toda vez que a gente faz alguma coisa e que Deus tá ali. Eu e a Bia, a gente comentou, acho que na importância da oração, sobre as coisas que a gente pediu para o Senhor, que não tinham nada, sabe? Que a gente nem precisava, mas que a gente queria muito, e o Senhor foi lá e ouviu e nos deu. Ali é um momento que eu me senti amada. Outra coisa que eu acho que eu também já comentei, das minhas experiências quando eu tava sofrendo um pouquinho, e eu só chorava, era quase que todo dia eu vinha pra casa e tava chorando à noite, porque eu tava num momento muito chato da minha vida, onde eu não tava achando esperança nenhuma, por mais que eu já estivesse indo pra igreja. E aí quando eu chorava, e quando eu tava sozinha, lamentando às vezes, né, o que eu tava passando, nem era murmuração mais, era só lamentação mesmo. E aí eu sentia o Senhor me abraçando, eu sentia o Senhor falando comigo. E em vários momentos, enquanto algo que só eu e ele conversávamos numa oração, numa conversa mesmo, enquanto eu fazia alguma coisa, o Senhor usava alguém na igreja para falar comigo, para me acalmar e para responder aquilo que eu tinha perguntado, sabe? Ali você sente que você é amada, nesse amor. E outra maneira mais fácil possível de entender que você é amado é com o sacrifício de Jesus na cruz. É muito fácil você entender que você é amado quando você lê verdadeiramente o que Jesus passou. E você entende o porquê. Em 1 João 4:9 fala isso, né? Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em nós termos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi aquilo que a gente leu. Nele ter enviado seu Filho por nós, para que tenhamos vida. Isso pra mim é uma maior prova de amor. É demais. Por mais que nós ainda sejamos muito falhas em entender o amor de Deus. E você entender, eu tinha colocado aqui também algumas coisas sobre o amor. O amor, ele perdoa. O amor, ele nos dá a graça que nos acompanha todos os dias, a graça de Deus. O amor não muda. Em 1 Tiago 1,17 vai falar que o amor de Deus, ele não muda. Nós podemos mudar o tempo inteiro, mas o amor de Deus permanece o tempo inteiro. O amor é cheio de misericórdia. E o amor tem todas essas características que nos alcançam todos os dias. A gente ainda tem uma visão muito pequena sobre o amor de Deus, por mais que seja muito grandioso o que ele fez, né? Sim. E esse amor deixou tanta coisa pra nós, a graça que nós temos todos os dias. Sim, é amor. Tanta coisa que a gente tem por meio da graça de Deus. A salvação mesmo. É a graça. É por amor. Porque a gente não merece. Não. Pensar que a gente todo dia cai no mesmo pecado, às vezes, por conta... já mostra o quão falho o nosso amor a Deus é. Porque o amor dele nunca falhou em nos salvar. O amor dele foi o que fez aquela aliança de nunca mais destruir o mundo em água. O amor dele foi o que fez com que Jesus morresse na cruz, para que nenhum pecado nosso nos levasse para longe dele. Para que nós todos os dias pudéssemos ter essa oportunidade de falar: me perdoa, Senhor, e eis-me aqui. E o amor tem um preço, né? O amor, ele teve um preço ali, um preço duro, preço de cruz.
um preço de sangue, né? Uhum. Em João 19... Aí João 19 tá falando sobre ali a crucificação de Jesus, e foi humilhado, foi exaltado. Escolheram Barrabás ao invés de Jesus, mas para se cumprir, né, a palavra de Deus. E fala ali em João 19:17 que Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Tá falando que ele foi humilhado, foi ali... O pessoal maltratou ele. Ó, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto e baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte, para ver quem ficará com ela. Ou seja, foi humilhado, ele foi humilhado ali o tempo inteiro. E lá ainda em João 19:28, fala: depois Jesus, vendo que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre com esponja, e fixando a nuca nisso, aproximaram a esponja da boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Ou seja, teve um preço esse amor tão glorioso que a gente teve. E esse amor, ele sofreu, tudo suportou, que nem aquilo que a gente leu, né? Ele tudo suportou, foi humilhado ali de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, né? É dolorido. Não totalmente. consegue, a gente não... Eu fico vendo assim, gente. Foi uma crueldade com quem não havia feito nada. Espancaram ele. Falam que apareceu os ossos, né? De tanto que ele sofreu ali. É muito. Quando você lê assim, toda vez que eu li, a gente lê os 4 evangelhos. Toda vez que eu li, eu ficava mal. Sim. Eu ficava mal, mas não mal de, meu Deus, vou morrer aqui, ai que mal. Não, é de mal de tipo, eu não mereço isso daqui. O amor teve esse preço. E pra você ver como esse amor, ele não perde tempo, né? Até na cruz, Jesus levou um com ele pro céu. Que tem, né, aquele cara que falou com ele na cruz. Sim, tinham 2 bandidos, um meio que zombou Lucas, dele. Né? Um na cruz teve a coragem, a pachorra de falar, de ainda falar, tu não é Deus, se salva, que não sei o quê. E o outro, não é isso? Eu acho que é em Marcos ou Lucas. É Marcos. Eu acho que é Lucas, vê aí em Lucas. Eu não lembro em qual dos evangelhos tá isso, mas eu acredito que seja Lucas. Lucas que detalha muitas coisas. E aí ele fala, e tem outro que já reconhece ele. Tá em Lucas 23:39. Um dos 2 malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Viu? Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao mesmo teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier do seu reino. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Que lindo isso, né? Mas olha o reconhecimento que esse cara teve. Ele falou: eu sou um nada. Enquanto o outro tava tipo, tu não é? Faz aí tu e nós dois. Tipo, obrigando ao Senhor alguma coisa. E o outro falou: eu reconheço quem você é, eu reconheço quem eu sou. Por isso que a gente fala que a identidade de você entender quem você é tão importante pro evangelho. Que você reconhecer que você é pó, que você não merece, que você, essa tua carne humana, ela acaba. Você entende. Sim. E você vê que Deus, que nunca acaba, te ama dessa forma, capaz de morrer por você. Você dá outro valor, você faz isso daqui, você se humilha e aí Jesus olha pra você e fala: não se preocupa, que ainda hoje eu te vejo lá no paraíso.
Eu acho isso é lindo, porque ele tava ali levando, deixando o espírito dele, e ele levou consigo a uma pessoa que reconheceu que era má. Por isso que a gente fala que não interessa o teu pecado. Ele é perdoado. O cara se ali... for no último momento, né? Nem se for no... Entendeu? Foi no último momento. Ele tava ali morrendo. E dizem que esses dois ficaram mais tempo na cruz, né? Do que Jesus. É que Jesus morreu rápido. Aí eles tiraram da cruz e levaram pro sepultamento por conta do sábado não poder fazer isso. Mas eu acho que os outros dois ainda não tinham morrido. Os outros dois ficaram lá ainda, sofrendo um pouquinho mais. Ou seja, o amor tem um preço absurdo. Um preço que eu e você, nós não entendemos muito bem. E nunca vamos entender. Até que venha o que é perfeito. Isso. Jesus carregou a cruz dele e ele fala pra nós carregarmos a nossa também, né? Então que pegamos a nossa cruz e vamos carregar ela até o dia que o Senhor nos buscar. Porque ele merece isso da gente, ele merece. Ele merece, a gente não merecia. Mas ele merece. A última pergunta, eu acho que pra fechar, que já deu mais de 1 hora. É que você que fez também, mas eu não sei se tá aí, que é quais as consequências do amor? Quais as consequências do amor, Beatriz? Tem tantas. O amor, ele supre tudo, né? O amor, ele nos traz uma paz. O amor, ele nos traz felicidade. O amor, ele nos ensina a amar. O amor nos dá um propósito. Porque eu acredito que quando caminhávamos sem o Senhor, eu mesma falo por mim, eu não tinha propósito nenhum. Eu vivia uma vida no escuro. É assim que eu me enxergava. Sabe o cego que Jesus curou? Eu me sentia daquele jeito. Eu me sentia cega, sozinha no escuro. E quando o Senhor veio e tirou a minha cegueira, eu vi um propósito. Mas por que isso? Por causa do amor dele que me alcançou. E eu me senti feliz. Mesmo com todas as dificuldades, a gente tem aquilo, né? Deus me ama. O amor, ele nos dá tudo. Ai, é lindo. Eu coloquei que a consequência do amor é perdão, renovo, promessas, bênçãos. A gente vê que por Deus amar a gente, por nós obedecermos a Ele, a gente sem merecer, Ele vem com promessas, Ele traz cumprimento de palavras que a gente nem precisava viver, sabe? A gente nem merecia viver. Ele vem com as pequenas conquistas que a gente também não precisava aqui no mundo ter, porque a gente poderia depender simplesmente dele, mas Ele provê isso pra gente. Coloquei aqui que a consequência do amor é a misericórdia, é a salvação. Sim. Então, isso tudo é consequência de uma vida com Deus. Tudo isso é consequência de estarmos com Ele, vivendo pra Ele. Sim. E o amor também revela a nossa identidade, né? Sim. Quem nós somos e por que estamos aqui. Qual é a nossa missão na Terra. Isso é lindo, gente. O amor de Deus, ele é indescritível e ainda tem muito, muito mais pra ser vivido. Muito, muito mais pra ser experimentado. Então, que nós possamos estar abertos a isso, né? Que nós possamos viver isso numa integridade, assim, grande. Sim. No entendimento grande. Que o amor, ele é Deus. E a gente serve o amor. Sim. E mostra, igual você falou, o amor, Deus, ele mostra pra gente como a gente deve amar. E passando desse tempo que nós passamos, que foi a eleição, nós vimos que muita gente não tá ligando pro amor. E eu não digo isso só dos crentes, tá? Eu digo isso de todo mundo. Né? Porque todo mundo prega o amor, mas ninguém tá vivendo o amor de verdade. Na hora de atacar o outro, é a primeira coisa que pensa em fazer. Sim. Sendo que Jesus nunca foi isso, né? Estão colocando pessoas, né? Pessoas à frente do respeito, né? E isso é muito sério. Colocando as pessoas, candidatos como amor e outro como ódio, sendo que nenhum dos dois é amor, porque o amor é Deus. Então a gente tem que entender isso. E nós que somos cristãos... Ai, nunca sei. Mas enfim, nós que somos.
que nós possamos entender o amor e praticar ele de forma real, não de forma do seu ego quando ele foi ferido, quando um resultado de algo não é do jeito que você queria. Nosso papel em amor é orar, o nosso papel em amor é aceitar, não o mundo, não o pecado, não a consequência errada, mas aceitar a pessoa para que ela seja amada por Cristo, pregar o evangelho e a todas as pessoas, Sim. né? E outra, paciência com o seu próximo, não critica o tempo inteiro, não julga. O único que tem o poder de fazer isso é o Senhor. Então, o nosso papel não é esse. Mas que, às vezes, a nossa carne queira gritar e dar uns puxão de orelha em umas pessoas, mas a gente não pode. Não pode. A gente tem que viver... se tiver que exortar, vamos lá em amor. Em amor. Em amor, exortar alguém. Mas a nossa posição tem que ser de amor. A nossa posição tem que ser de, exatamente, amor e respeito. E entender que nada sai do controle do Senhor. Nada sai debaixo da soberania de Deus. Deus está sim acima de todos. Sempre esteve e sempre vai estar. Vai estar sempre, nada. Como a gente falou nesse episódio inteiro, do pó viemos, nós viemos dele. Nós viemos do verbo. E o verbo era Deus. E a gente vê a Bíblia inteira que é a gente viu as profecias se cumprindo e tem milhares de profecias. E a gente sabe, nenhum tio vai passar dessa Bíblia porque isso aqui é uma profecia do que vai acontecer. Isso aqui é uma verdade. Então não adianta a gente querer fugir pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo. A vontade de Deus vai ser cumprida, vai ser feita. Então, não tem por que a gente temer, não tem por que a gente desrespeitar, não tem por que a gente não amar. E até isso é profecia bíblica, que o amor de muitos se esfriariam. Mas não todos. Mas não todos. Você que é filho de Deus, você que crê em Deus, o seu amor não pode esfriar. Peça ao Senhor para que a sua chama continue acesa, para que você aprenda com paciência, benignidade. Aquilo tudo que a gente leu em 1 Coríntios 13. O nosso amor tem que ser como o amor de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele. Um filho imita o pai, a gente já falou sobre isso. Então, se nós somos filhos dele, nós temos que imitar a ele, até no amor, até na paciência. Se a paciência dele durou mais de milhões de anos, a nossa também tem que durar. Principalmente no amor. Principalmente no amor. Principalmente no amor. Não interessa quem ganhou, quem deixou de ganhar. Senhor não perde o controle. O Senhor não deixou de nos amar e de tentar nos alcançar. E Ele tá tentando te alcançar. Ele quer você perto. Ele quer um relacionamento com você. Então para de ligar para situações desse mundo e olha para o Senhor. Olhe para Deus, porque Ele vai fazer. Não vai ser a gente. Não vai ser presidente, não vai ser deputado, não vai ser senador. Vai ser Deus. Deus, Ele tem poder sobre toda a autoridade. Ele é a própria autoridade. E a gente crê muito nisso. Pode ser que tenha pessoas que não creiam nisso. E amém. Amém. O Senhor vai te alcançar. A gente crê que a vontade de Deus vai ser feita, então... Eu tenho que falar isso com cuidado, sabia? Porque uma vez eu falei assim, o Senhor te pega na curva, a menina achou que o Senhor ia fazer tipo um acidente pra menina poder ser alcançada por Deus. Gente, não é isso. O Senhor é totalmente bom, ok? As circunstâncias acontecem por consequência sua. Mas o Senhor, Ele quer te alcançar. Ele vai te alcançar de um jeito. E com amor. Se pra você ainda é difícil entender o amor de Deus, não sabe porque esse tal homem Jesus, chamado Jesus de Nazaré, veio na terra e morreu, e as pessoas falam que ele morreu pra alcançar você. Se você não sabe isso ainda, a gente recomenda que você vai lá, tem um tempinho, separa um tempinho pra ler a Bíblia. Eu sei que pode ser complicado e confuso às vezes, porque foi pra mim. Foi pra mim também. Pra entender, principalmente assim as palavras. Pega assim uma tradução mais cotidiana, tem a NVT, se você quiser procurar. E vai lá, procura também explicações sobre a Bíblia, vê vídeos, escuta podcast se for o caso. Se esse podcast chegar a você de alguma forma, é porque Deus quer falar com você sobre o amor. Então, se você quer, tem esse desejo de entender o amor de Cristo por você, vai lá, fala com Ele do seu jeito, fala com Ele que você quer entender esse amor, procura pessoas que possam te falar sobre isso. A gente também tá aqui à disposição, que nem a gente sempre fala. E tenha certeza, não foi em vão. Isso não é loucura. Não. Isso não é, tipo, uma história inventada.
que nem muitos falam que é uma história inventada, mas não é. Esse amor, ele se doou por mim e por você. Ele se deu, ele se fez pecado, ele doeu ali, sabe? Não foi uma morte rápida, foi uma morte que doeu, ele sentiu a dor por mim, por você. Ele sentiu a ansiedade. Por mim, por você. Ele clamou ali, Então não é um amor qualquer, é o maior amor de todos. Aleluia. Então, cria esse desejo no seu coração. Amém. Ora a Deus. Se você já caminha com Deus um tempo e quer entender também melhor, eu tenho certeza que Ele vai te revelar, porque Ele quer revelar isso pra você. E é isso, o amor de Deus, ele supre tudo. Se você era que nem eu, que nem a Belle, que tem um buraco enorme no seu peito ainda, saiba que esse buraco é do tamanho de Deus. Só Deus encaixa aí. Não tem como suprir esse buraco de outra forma. Às vezes a gente pode tentar suprir de outras maneiras, que nem eu tentei suprir, que nem ela tentou suprir também. E não supria nunca, porque o Criador é o Criador que tinha que estar aqui, sabe? Então nada nesse mundo iria suprir. E você pode estar passando por isso também. Você pode estar buscando encontrar, suprir em outras coisas, em lugares que não vão suprir, em pessoas que não vão suprir. A gente tem essa tendência de suprir o amor com pessoas, né? A gente tem essa tendência de amar de uma maneira errada. E não estamos falando que não é pra ter alguém, ok? Não é Deus isso. nunca quis isso. A gente até citou isso hoje no podcast, que Deus sempre quis que nós tivéssemos alguém. Sim. Mas esse alguém não vai e nem pode substituir Deus na sua vida. Primeiro você tem que entender o amor de Deus, e essa Sim. pessoa também tem que entender o amor de Deus. Pra assim vocês poderem amar um ao outro. E não supre isso em uma pessoa, em um vício, sabe? Porque isso vai ser passageiro, mas o amor de Deus dura para sempre. E a gente sabe disso porque Ele falou isso. Pode continuar. E então, se você tem isso no seu coração, saiba disso, que o amor de Deus tá te esperando, que o amor de Deus tá à porta. É só você bater, sabe? A Bia falou sobre a dificuldade de ler a Bíblia e tal. A gente vai compartilhar já aqui, eu vou aproveitar para compartilhar aqui no final desse vídeo, que as 4 primeiras bases do devocional que faz você entender a Bíblia. Primeira, cancela toda a distração. O celular, ele tem um modo silencioso, coloca no silencioso. Para no seu lugar secreto, não necessariamente necessita ser seu quarto, não necessita ser um lugar que você esteja sozinho, mas é melhor que seja sozinho para que não haja distrações. Então, se você puder ir para um parque, se você puder ir para uma livraria, alguma coisa assim, um lugar que você possa ler. Banheiro do trabalho. Eu faço muito isso. Banheiro do trabalho. Eu fazia na garagem do trabalho, né? Então, quem tem essa oportunidade também. Então, se livrar das distrações, primeira coisa, ore. Ore pedindo a Deus discernimento, sabedoria, a revelação da palavra dele. Porque ali você já está se abrindo e conversando com Deus. E a gente falou a importância da oração, e a oração ela tem poder. Pedindo para que Deus te livre de toda a distração e que tire o sono. Porque a primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer para não fazer você entender a Bíblia é te dar um sono enorme ao lê-la. E distração. E, gente, a Bíblia é tão interessante que quando você vai lendo, você não quer parar. Claro que tem vezes que você tá cansado e você não quer ler. Mas tenta, se esforça. Orou, leu, terminou de ler, anota, faz anotação, busca uma interpretação daquilo na internet, vídeos. 2 coisas que eu quero indicar agora que eu cheguei na fase de ler a Bíblia. Essa Bíblia do Jesus Copy, não é pago, tá bom? Douglas Gonçalves não tá me pagando. Mas a gente tem uma admiração enorme por esse homem, porque ele é realmente muito de Deus. Fala das coisas de maneira muito simples. Foi muito usado, né? Muito usado. Ele me ajudou muito as coisas que ele falou ali com direção de Deus. E totalmente. E olha qual é a dica dele pra um devocional. Não sei se vai dar pra ler. Ore, leia, medite e ore novamente. E é isso que você tem que fazer. Orar, ler, medita naquilo que você tá lendo, busca outras traduções. Essa Bíblia do Jesus Copy, ela é Nova Almeida atualizada. NAA. E ela é ótima porque ela dá pra entender bem. E aí, a gente aconselha também não só a Bíblia do Jesus Copy, mas os vídeos do Jesus Copy. A gente falou que a melhor coisa pra você fazer é começar pelos evangelhos, certo?
Então, na hora de você começar pelo Evangelho, lá Mateus, o próprio Douglas Gonçalves, ele tem no YouTube vários vídeos falando sobre o livro de Mateus, Sim, Marcos, João. Lucas. Lucas não tem. Lucas ele lançou agora. Tava passando agora, então tá. Lucas, João e Atos. Nossa, Atos, lindo. E ele fala de uma maneira simples que dá pra entender e que você realmente entende aquilo que você tá lendo. Então são duas coisas que eu quero indicar pra você que vai com certeza abrir o teu olhar pra Deus e te fazer se apaixonar um pouquinho mais por Ele. E não tô endeusando ou pagando patrocínio pro Jesuscope ou pro Douglas. Não é isso, é porque realmente foi o que me ajudou, foi o que ajudou ela, foi o que ajudou uma amiga minha. E a gente entende um pouquinho mais da Bíblia com um pouquinho mais de facilidade por conta disso. E é entender que a Bíblia ela não é um livro de contos, ou sei lá, de fábulas, ou sei lá. A Bíblia ela é um livro espiritual, né? Então a Bíblia não tem tempo. Ela foi antes, vai ser agora no presente, vai ser no futuro, porque ela se encaixa em todo o tempo. Em todas as coisas. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que entender isso, que ela não é um livro de contos. Ela é espiritual, essas histórias foram reais. Isso são fatos que aconteceram, né? E é um livro que Deus se revela pra gente ali. Sim. E quão poderoso é isso, porque a gente tem ali a presença de Deus aqui, ó. Assim, ó. A gente tá lendo, a gente muitas vezes é ministrado. Quantas vezes eu chorei lendo a Bíblia porque eu me senti assim, eu senti Deus falando comigo. E tem esse poder, sabe? A gente tem que... Basta a gente chegar com o coração disposto, né? Basta a gente chegar com o coração aberto. E às vezes é difícil, muitas vezes a gente não tá com essa disposição inteira. Mas a graça de Deus nos alcança, por isso que Deus derramou, né? A graça pra gente. Glória a Deus por isso. Então, eu acho que é isso. A gente vai orar agora. Uma coisa que eu vou fazer, porque desde o começo eu já tinha me sentido incomodada. Talvez seja também um pouquinho de relação pela música, que eu tô escutando muito. Muito mesmo. Mas eu vou orar baseado em Efésios 3:14, tá bom? Então a gente pode orar e na sua casa também. E é uma dica que eu dou também para todo devocional. A Bíblia é repleta de orações. Então que você, quando for fazer aquele devocional, que você ore aquelas palavras ali, para que ela entre em você. Um ótimo livro para fazer isso é Salmos. Salmos, tem várias orações em Salmos também. E eu vou fazer essa porque fala bastante sobre isso que estamos falando, sobre o amor de Deus. Mas ore aí da sua casa também, peça a Deus o entendimento do amor, ok? Que o amor dele alcance você de verdade. E é isso, vamos orar então. Vamos. Senhor, meu Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, que estamos aqui, em que estamos falando sobre a Tua Palavra, que estamos falando sobre quem Tu és, Jesus. Obrigada por mais um momento onde o Senhor se revela cada vez mais, com esse Teu amor que é infinito, Senhor, que é agradável, Pai, que é perfeito, Jesus. Nos faça entender, Senhor, um pouquinho mais de quem Tu és, um pouquinho mais desse amor a cada dia, Pai. Que esse Teu amor alcance as pessoas que estão assistindo, a família dessas pessoas, Senhor, as pessoas que ainda não escutaram esse podcast ou que nem terão a oportunidade de escutar, Senhor. Que a Tua palavra, que o Teu amor as alcance, Jesus. Que, Senhor, que nós possamos ser fortalecidos, Senhor, com poder, mediante ao Teu Espírito, Senhor. Mediante, Pai, a riqueza da Sua glória, Jesus. Nos fortaleça no Teu amor, Jesus. Nos fortaleça em fé, Pai. Que nós sejamos arraigados e alicerçados no Teu amor, Jesus. Sempre, Pai, reconhecendo quem Tu és, Jesus. Sempre reconhecendo o Teu sacrifício na cruz por nós, Senhor. Que nós venhamos a compreender, Pai, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, Jesus, do Teu amor. Que nós venhamos a conhecer verdadeiramente o amor de Cristo, Senhor. Que excede todo o entendimento, sim, Jesus. Para que nós sejamos, Pai, tomados pela plenitude de quem Tu és, Jesus. Pai, nós sabemos, Senhor, o quão poderoso o Senhor é, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode nos alcançar, sim, com o Teu amor, Jesus. Então, Senhor, eu peço pela minha vida, pela vida da Bi, pela vida de todas as pessoas que vão escutar esse podcast,
Que nós sejamos tomados pela plenitude do Teu amor, Jesus. Que nós venhamos a ser completos, que nós venhamos a ser satisfeitos somente no Seu amor, Jesus. Que o Seu amor venha a ser aquilo que nós busquemos mais, Pai. E mais, Jesus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Senhor. É o Teu poder que opera em nós, Pai. A Ti, Senhor, seja toda a glória, toda a honra, toda a força, todo o poder. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, isso que a gente fez aqui é uma coisa que a gente aprendeu com a F-Hop, que é de orar a Bíblia. Mas isso já tá aí, ó, muitas gerações. A Demate Campos faz isso. Ana Paula Valadão fazia muito isso. Então isso daí já tá há anos e eu acho que é isso que Deus quer que a gente faça. Então isso facilita muito o devocional, facilita muito na oração também. Então, pratiquem isso na casa de vocês, porque aí você vai estar orando aquilo que Deus quer que você ore, que é a Bíblia. Gente, deixa eu deixar uma indicação aqui pra vocês, que eu tava lendo um tempo atrás, a gente tava lendo um tempo atrás João, e eu tava lendo João 17, que é a oração que Jesus faz. Linda. Meu Deus. Leia isso na casa de vocês, que vocês vão ver. E ele tá orando ali pelos discípulos, mas ele fala, não ora só por eles, mas por aqueles que vão ser alcançados por meio da obra desses daqui. Então, é lindo. Esse capítulo aqui é lindo. E é lindo porque a gente foi alcançado pela obra deles mesmo. Sim. É muito lindo. Jesus já orava por nós, gente. Nossa, há 2000 anos sabe o que atrás. dá vontade de fazer? Tem uma lá, Bíblia falada, né? Dá vontade de colocar aqui no ouvido e escutar essa oração todo dia, porque é a oração de Jesus por nós. Por nós. Ele deixou uma oração por nós. Por mais que a Bíblia inteira fale conosco, Jesus ali deixou uma oração por nós. Totalmente voltada. Por isso que a gente fala, gente, é tudo, é pra sempre. Então leia lá, marca aí João 17. Leia aí que você vai amar. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Nós esperamos que você tenha tido uma nova visão do amor de Deus, porque é Ele que nos faz obedecer, permanecer e continuar essa luta, esse combate. E então é isso. Esperamos que você entenda, né? Que possa entender um pouquinho mais desse amor e que possamos passar isso de alguma forma, né, pra vocês. Isso é um pouco perto do que o amor de Deus é, né? A gente não falou aqui nem um pouquinho, nada. Nem 1% do que é o amor de Deus, mas que esse 0,2% alcance você de maneira maravilhosa e que te faça reconhecer o amor de Deus. Lembrando que o amor de Deus, ele não para em nós, né? O amor de Deus, ele continua comigo, com você, com as pessoas ao nosso redor. Nós temos que amar essas pessoas, assim, de uma maneira como Cristo nos amou, né? É isso. Nós temos que ver as pessoas dessa forma. É isso. Então, curte para que nosso conteúdo se faça relevante pro YouTube, que alcance mais pessoas, ok? A gente quer só compartilhar a palavra de Deus. A gente não quer ser influencer. Mas compartilha com alguém que possa edificar outra pessoa também, sabe? Vai lá, clica lá no compartilhazinho. No aviãozinho. No aviãozinho? Então, clica no aviãozinho. Curte, compartilha. Nos siga na rede social para comentar lá com a gente também. Isso. E, inclusive lá tem a Belle falou sobre devocional. Lá tem um post que fala sobre dicas de fazer devocional. Vai lá, @podcafé. Não, Podcafé Bíblia, né? Podcafé.bíblia. Vai lá, tem lá umas diquinhas que nos ajudou e a gente espera que ajude vocês também. E é lá que a gente posta a caixinha de pergunta, que posta tudo. A gente tá voltando, a gente deu uma parada. Inclusive, já explicando um pouquinho da parada pra vocês aqui no vídeo, quem estiver ainda assistindo. Que vai ficar com a gente. Que vai ficar com a gente, será? Mas a gente deu uma paradinha porque a gente é sincero aqui em falar que a vida espiritual e a constância, ela não é algo de fácil, né? Não. E a gente não fala do que a gente não vive. Então a gente precisa parar, respirar, conversar com Deus, voltar ao trilho. E ser honesta com vocês, né? Não adiantava nada a gente tá aqui falando de algo que a gente não tava ali vivendo, né? Não tava sendo ministrado também. Uma prioridade nas nossas vidas. Sim. E é algo que a gente busca. Por isso que a gente não fala que nós não somos perfeitas. Nós estamos aqui sendo moldados e poldados pelo Senhor. Porque ele tira, né, as folhas ali secas para que ele possa poldar a gente. E a gente precisa também disso. A gente precisa todos os dias exercitar a nossa constância, que muitas vezes falha, né? Sim. Não deveria, mas falha. Mas falha. Somos humanos. Então
Então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.